Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante. Muitos irmãos faltando, né? Muitos irmãos faltando. É por isso que o céu é só para escolhido mesmo. Céu para quem quer morar nele. Né? Às vezes a gente ouve, eu estava ouvindo hoje artistas de televisão dizendo que fulano morreu, está em bom lugar. Será que está em bom lugar? Se não tiver Jesus Cristo, irmãos, é difícil estar em bom lugar. Capítulo 5, versículo 16. A carta de Paulo aos Gálatas. Todos acharam? Amém. As obras da carne e o fruto do Espírito. Louvado seja Deus. Preste bem atenção. Digo, porém, Samuel, baixa um pouquinho o microfone, está muito alto, assim, está no microfone. Só um pouquinho, só. Louvado seja Deus. E só um pouquinho, só para melhorar. Deus abençoe os irmãos que estão ouvindo pela internet também, assistindo, né? Esse culto, que Deus abençoe vocês, tá? Já mandei fazer o banner, que é www.igrejaprimitiva-renovada.com. Esse é o site da igreja, né? E ali vocês poderão assistir vídeos, assistir algum. Tem até alguns artigos ali, né? Não sei escrever, mas Deus me deu uma data de escrever. Isso é uma coisa que para mim eu faço com facilidade, é escrever. Se alguém tem problema de escrever uma redação, né? Verdade, mas é uma coisa que eu desenvolvo com facilidade, é escrever. E isso aí desde criança. Vamos ter então. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro. Olha só, irmãos, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Comer demais é pecado, viu, irmãos? Comer demais é pecado. Glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. A palavra concupiscência é desejo carnal. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Olha só. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos aos outros e invejando-nos aos outros. Vou sentar. O que é vanglória? Eu sou pastor fulano. Tá? Nada mais é do que a pessoa exaltada. Se exaltar. Porque tudo que somos, ou se somos, é por Deus. Tudo tem que ser dele, por ele e para ele. Todo objetivo. Tá, irmãos? Porque ninguém é melhor do que ao dele. Então, antes de eu entrar na palavra, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Talvez quem
deveria ouvir, não está aqui, mas só para os irmãos entenderem. O pastor, eu visito, irmãos, todas as pessoas que me pedirem visita. Pede visita, eu vou com o maior prazer. Né? Agora, eu gosto de saber, a pessoa está com um problema, amém, vamos lá orar para a pessoa, não é verdade? É o maior prazer que a gente vai. Então, eu não visito, irmãos, eu não visito uma pessoa, eu jamais vou visitar uma pessoa que me diz no sentido, pastor, eu não vou para a igreja por causa de fulano, ciclano, beltrano. Não visito. Não perdoa, não posso escofar. Está entendendo? Para mim, tem que se converter. E o que eu estou falando aqui, eu sei que não tem nada a ver com isso, só para nós entenderem o que a gente está falando. Irmãos, se nós não suportamos, se eu não suportar o presbítero James, que eu estou à frente dele, olha só, se eu não suportar ele, eu já estou enganando a mim mesmo. Porque a Bíblia diz que quem não ama o seu irmão que vê, está vendo dentro dos seus olhos, como diz que ama a Deus que não vê? É mentiroso. Então, contra essa palavra, não tem blá blá blá, mas essa palavra é o que é. Né? Então, aqui fala, o apóstolo Paulo, enviando essa carta aos Gálatas, por que Paulo falou aos Gálatas? Paulo enviou aos Gálatas essa carta justamente porque eles estavam debaixo da lei de Moisés. Debaixo da lei. E vivendo debaixo da lei, eles não entendiam o que era ser espiritual. Ser espiritual não é ser espírita, irmão. Ser espírita é algo diferente. Espiritual é uma coisa, espírita já é algo totalmente inverso. Espírita é um cavalo do diabo. Está entendendo? É uma pessoa que recebe, a presença dos seus guias, dos seus demônios. Então, esse é o espírita. E ser espiritual é você andar na presença de Deus e entender e fazer a vontade do Espírito Santo. Esse é o espiritual. Quando nós viemos para a igreja, irmãos, nós temos que entender que a igreja é o pronto socorro do Senhor. Ela é um pronto socorro. Por quê? Porque é nesse lugar que Deus cura, liberta, transforma e santifica. Agora eu sempre digo, o Senhor ele vai fazer uma obra do ser humano no momento em que o ser humano der vazão ou liberdade a ele. Quem não dá liberdade ao Espírito Santo não vai receber. Não adianta nós queremos pegar a Bíblia e enfiar dentro da cabeça das pessoas. Não adianta. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir falar da palavra de Deus. Igreja não é namoro na TV, irmãos. Está entendendo? É verdade. Igreja é um lugar de tratar das almas, da salvação. Se um dia alguém na juventude, por que muitos jovens procuram igrejas, por exemplo, que está cheio de jovens? Quer arrumar namorado. Não é verdade? Agora, quando Deus está na nossa vida, certamente que Deus, o jovem tem que entender, o homem tem que entender que Deus vai cuidar dessas coisas. Primeiramente, a Bíblia diz, primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. E as demais coisas, o que é as demais coisas? São o que eu estou falando? Serão acrescentadas.
Eu, quando conheci minha esposa, eu conheci trabalhando de vendedor. Pedi a Deus, meio-dia ou 1h da tarde, você não deu. Né? Então é assim que Deus faz. Então Deus, a Bíblia diz, lançai sobre Ele, quem? Deus, toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Deus sabe as nossas necessidades. Deus sabe, antes que nós pedíssemos a Ele, Ele já sabia o que nós queríamos. Então é importante, irmãos, que nós entendemos que Ele é galardoador daqueles que o temem. Tá? Ele é galardoador daqueles que o temem. Então, quando nós nos aplicamos o nosso coração em servir ao Senhor, certamente que o Senhor nos dará a bênção. Ser crente não é nós confundirmos as coisas. Meu Deus, às vezes eu fico, tem hora que eu estou em casa pensando assim, eu estou caminhando, eu fico pensando, meu Deus, a Bíblia manda perdoar 70 vezes 7. Não é verdade? E às vezes o cristão quer crucificar um ou outro por causa de uma coisa que escutou. Eu digo, meu Deus, como vai chegar no céu? Hein? Como chegaremos ao céu se não conhecermos a palavra perdão? Como? Existem, irmãos, forças de expressão na vida do cristão. Cada um de nós aqui temos uma maneira de agir. O presbiteriano pensa de um jeito, eu penso de outro, os irmãos vejam que a nossa própria, o nosso indicativo, ele tem o quê? Uma digital. E Deus é tão perfeito que cada indicativo, cada digital é diferente uma do outro. Quem já viu isso? Já sabe disso. Você sabe disso. Tanto que quando hoje você vai lá no dedãozinho, no dedinho, no banco lá, coloca a tua digital e uma é diferente do outro. Para você ver o quantas cabeças figuram de uma maneira diferente. Mas Deus as cuida de todas. O que mais existe hoje, irmãos, é que existem pessoas que almejam o perdão de Deus. Existem pessoas que almejam chegar a Deus e querem que Deus entenda a sua história, que Deus entenda o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Mas quando, quer dizer, ele ou ela quer misericórdia. Agora, quando se trata de nós sermos misericordiosos, aí não. Aí fica difícil. A Bíblia diz o que? Sede vós misericordiosos, como é misericordioso o vosso Pai Celestial. A Bíblia diz isso. Temos que ser misericordiosos, irmãos. Por isso que o assunto do crente tem que ser Jesus. Quando nós falamos, nós temos uma força de expressão, nós temos uma maneira de agir. O apóstolo Pedro era um homem que, quando o soldado mau colocou as mãos sobre o mestre, ele sacou do facão e cortou a orelha do soldado mau. Por quê? Porque Pedro era agressivo, sim, Pedro tinha um temperamento que não era fácil, mas só que ele amava o mestre. Ele amava o mestre. Os irmãos vejam que, certa ocasião, Pedro estava no mar da Galileia pescando, estava nu, porque era um mar até então de deserto, naquela época, e ele estava nu por nesse sentido, por ser uma praia deserta. De repente Jesus chegou, e quando Jesus chegou, ele disse: mestre, afasta-te de mim, porque sou homem pecador. Isso é bonito. Aí já o crente escutou: não, eu posso estar nu, porque o Pedro estava nu. Misericórdia. Está entendendo? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então são tempos, irmãos, que a igreja, as famílias hoje,
esperando para fazermos o mal. Mas nós precisamos vencer tudo isso com a misericórdia de Deus. Os irmãos vejam que Jesus, o caminhar dele, tudo nele era diferente. E por que era diferente? Porque ele se pronunciava de uma maneira sábia, né? Tinha o espírito da onisciência, sabia todas as coisas, da onipresença e da onipotência. É da onipresença, pode estar em todo lugar no próprio Deus, e da onipotência tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Então, se nós servimos um Deus que tem todo o poder, nós temos que andar na sua presença, irmãos, para fazer a sua vontade. Então, os Gálatas, eles queriam viver naquela época debaixo da lei de Moisés, e além do mais, de uma maneira natural, olho por olho e dente por dente. E Jesus, através do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo citou aos Gálatas o que era as obras da carne e o que eram os frutos do Espírito, para que o povo viesse a entender. Então, irmãos, o que mais tem acontecido hoje, nós temos visto muitos juízes na face da terra que julgam-se, mas que aplicam sentença. Hoje você ouve e lê essa palavra, está difícil de nós encontrarmos até mesmo pessoas que dêem ouvido a essa palavra e aceitam essa palavra, porque por mais que a gente tenha pregado, por mais que a gente tenha dito que Jesus é Senhor, que Jesus é Deus, e com tudo isso, muitas das vezes ainda tentam nos experimentar um desrespeito muito grande acerca da palavra. Às vezes uma força de expressão da minha pessoa, de um pregador, uma força de expressão, nós somos mal interpretados. E notem que quem geralmente nos interpreta mal não é o ímpio lá fora, é crente. Nós temos que caminhar, irmãos, debaixo da graça e do poder do Espírito Santo. Nós sabemos que ser espiritual é você se desprender do homem carnal. A maior guerra começa dentro de mim, dentro de você. A maior guerra travada começa dentro de mim, dentro de você. Existem dois homens, duas mulheres dentro de você e dois homens. Você que é mulher, existem duas mulheres, você que é homem, existem dois homens. Um quer servir a Deus, o outro quer o mundo. Sempre pensa assim. E o que for mais forte vai dominar o mais fraco. Só que tem um porém. O homem carnal, ele quer as coisas do mundo, ele cobiça as coisas do mundo. E o homem espiritual, ele cobiça as coisas de Deus. Por isso que existe uma guerra muito travada. Interessante que o que é carne não entende o que é o Espírito. Não entende. Não entende. E por esse motivo que é discernir as coisas sendo que é carne. E se é carne, nunca vai entender as coisas do Espírito. O apóstolo Paulo deixa bem claro que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Você pode falar, não adianta. Mas no entanto é teimoso, é teimosa, discorda, impõe. Eu tenho visto, irmãos, eu tenho me deparado na minha vida ministerial, eu tenho me deparado de pessoas cancerosas, não é uma nem várias pessoas. A gente tem dado a receita, Jesus é o Senhor, Jesus no começo veio que nem um anjinho. No começo veio que nem um anjinho. Daqui um pouco, já vai se sentindo melhorzinho e já começa a botar as asinhas de fora. Está entendendo? Eu tenho visto isso.
E quando coloca as vasilhas de fora, já esquecendo os benefícios que o Senhor fez. Eu tive um caso no passado, aqui nesse lugar. A irmã chegou aqui, ela com suas filhas enviadas pelo Espírito de Deus. Foi algo tremendo. Aí, irmãos, e o que aconteceu? Chegou aqui, as meninas eram pequenininhas. E Deus operou, foram crescendo, a gente foi dando oportunidade. Suas filhas tornaram pregadoras da palavra. Sempre tratando com cuidado, com respeito. Existem pessoas, irmãos, no meio do cristão, tem pessoas que querem entrar em briga em questões que não lhe diz respeito. Eu vi isso acontecer nesse lugar, no passado. Está entendendo? Por exemplo, desde a zeladoria da igreja, desde conduzir a igreja, existem coisas, irmão, não tem até tem uma música mundana que diz cada um seu quadrado. É mundana, mas é uma realidade, cada um no seu quadrado. Por quê? Porque Deus selecionou cada um na sua posição. Cada um foi chamado para uma posição. A Bíblia diz que cada um fique na posição que foi chamado. O pé nunca, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Se você é uma unha, se você é um dedão, não queira ser o braço, que é o membro também. O braço não queira ser perna. Você está entendendo? Estou falando do corpo do Cristo. Eu não sei se eu sou uma unha, se eu sou um dedo, se eu sou um braço, um antebraço, se eu sou uma mão. Eu sei que eu pertenço ao corpo de Cristo. Agora a Bíblia diz que cada um fica na posição que foi chamado. Então o que acontece? Nós não podemos entrar em questões alheias. Nós temos que entender que quando nós entramos pelos átrios da casa de Deus, o Espírito Santo nos dá condições de servirmos ao Senhor Jesus. Mas nem por isso nós podemos perder a vigilância. Por quê? Assim como nós entramos com boa mente, com o coração para servir ao Senhor, Satanás também vai tentar tirá-lo com questões ígneas. Está entendendo? E tudo isso aí vem da onde? Vem do mal. Tudo isso aí vem das obras da carne. E se obras da carne, nós temos que tomar cuidado. Porque onde a carnalidade habita, é falsa profecia. Onde a carnalidade habita, tá? Não há unção, não há graça. Tudo isso nós temos que entender. Então, nós precisamos levantar nossa cabeça. Deus nos chamou para sermos espirituais. Nós cristãos, nós vamos ter, olha só, no sentido espiritual, quando nós aceitamos Jesus, nós somos que nem aquele bebezinho da Daniel ali, ó. Sabia? Quando nós aceitamos Jesus, nós somos que nem o Daniel. Você vê, vou ilustrar o Daniel com uma bênção, né? Essa criança com uma bênção, muito linda, deve ser, não, né? Mas olha só, mas olha, é uma criança. A Sueli, que a mãe não pode dar para ele o quê? Pirão. Se dá pirão, vai se afogar agora. É novinho. Vou colocar nas mãos, vou entender a palavra. Está entendendo? Assim é a igreja. Nós não adianta nós querendo colocar aqui para aqueles que estão chegando já no começo, né? Nós não podemos querer exigir já. Calma, no passinho do gado. Está entendendo? É no passinho do gado. Paulo disse: quando eu era menino, eu praticava as coisas de menino. Há um tempo determinado por Deus para cada propósito. Só que tem menino intrometido ou não tem? Vai crescendo, não é verdade? Nós somos hoje, temos os menininhos já que são intrometidos. Já quer dar uma de homenzinho? É a mesma coisa, tem crente e não metidinho. Ele tem que ir no passo do gado, ele não pode pular assim que ele vai se traçar todo. Ele tem que ir no passinho do gado. Tá? Devagar e sempre.
Os irmãos lembram que eu era menino? Antigamente as crianças não se metiam em conversa com o maior. Não é verdade? É uma realidade, irmãos. O pai dizia: filho, isso aí não é para ti, tu é muito pequeno ainda. Fecha tua boquinha. Ficava sentindo, mas era para o bem. A vida espiritual não é diferente, irmãos. Cristão tem que comer. Começa com um mingauzinho, aí o mingauzinho já passa por uma coisa mais sólida, né? E vai indo. E a mãe tem que estar sempre, a mãe que é a igreja tem que estar sempre olhando. Porque se bobear, se afoga. Se engasga. E se engasgar pode até morrer. Tem muita gente morrendo dentro da igreja engasgado porque não suporta a palavra, irmãos. Não suporta. Então o que acontece? A Bíblia diz: ouve-se tudo. Ouve-se tudo e retém o que é bom. Ou você vai comer um peixe, por exemplo. Se você comer ele do jeito que você vai se engasgar, a espinha vai ficar na garganta e você vai morrer. A mesma coisa. Eu tenho, por exemplo, meus dedos, diz que já não gosta de comer muito peixe por causa da espinha. Eu receio. E a irmã Agostinha, que é missionária aqui em Camboriú, tem 80 anos já. A irmã Agostinha ficou com uma espinha na garganta por 10 anos. E Jesus fez a obra depois de 10 anos. Jesus tirou aquela espinha para ela, olha só. Mas imagina uma pessoa ficar 10 anos com uma espinha na garganta. Então nós temos que entender que o homem espiritual é dessa forma. Tem pessoas que aceitam Jesus hoje, amanhã já quer pregar, já quer ser profeta, já quer orar por revelação. Calma. Diz a Bíblia que há um tempo determinado por mim, não por Deus, para cada propósito debaixo do céu. Há tempo de falar, mas há tempo de se calar também. E tem crente que às vezes fala e não sabe parar. Calma, teu tempo vai chegar. Eu queria ser um pastor, calma. Eu queria ser um missionário, amém. Teu tempo, lute, persevere. Porque aonde você vai chegar não tem homem para te bloquear. Agora tem que ser, não por mim, mas pela palavra. Pela palavra. Vai, irmãos. Então o apóstolo Paulo, ele falou isso aos Gálatas, para que eles se transformassem em homens e mulheres espirituais. Porque era um povo, era uma localidade que estava, irmãos, debaixo do jugo da lei. Eles não entendiam o que era graça, o favor imerecido de Deus. Eles achavam que a lei de Moisés é que predominava. Então a igreja hoje não é diferente. Até para você aprender, você tem que ser humilde. Sabia disso? Pode notar, se você analisa uma sala de aula, o bagunceiro rebelde, o que acontece? Chega no final do ano, ele chega em casa chorando, porque é rebelde, não se humilha. Chega em casa chorando, não me passasse de ano. Não, o professor, não é que o professor não passou, é porque não estuda, não obedece o professor. Aí no final do ano, vai vermelho. Mas o modo que o obediente passa, o que estuda passa. A igreja é a mesma coisa, mano. Está difícil hoje para, de cada 10 dentro de uma igreja, está difícil, irmãos, para arrumar uns 3 ou 4 que queiram ouvir a palavra. A gente tem notado na minha caminhada que o pastor no começo é um anjo, folhado a ouro ainda. É um brilho puro. Daqui um pouco, o pastor vai se tornando um demônio. Porque, irmãos, meu Deus, uma fonte não pode dar duas águas. Não pode dar duas águas. Então, às vezes a gente está conversando a palavra. Eu gosto de conversar da palavra. Eu nunca disse que eu sou santarrão. Eu nunca disse que eu não tenho falhas.
Né? Nunca disse que eu não tenho falhas. Eu estou 18 anos para 20 anos dirigindo o trabalho. Graças a Deus nunca precisou usar de força física com ninguém. Pelo contrário, já tirei pessoas aqui dentro violentas, mas nunca precisei. Então quem nos vê, às vezes dá aula ao pastor, parece uma caixa. Irmãos, não é isso. É que na obra de Deus nós temos que ter autoridade. Você nota que um pai de família que não tem autoridade dentro da sua casa, como é que os filhos começam a fazer com ele? Fica paizinho, pá! Aí você olha assim, não executa para ele, não corrige o teu filho. Hoje ele está assim, outro dia ele estava assim. Por quê? Não houve correção. Assim é a obra de Deus, amados. Assim é a obra de Deus. Alguém diz, Deus é amor, sim, mas tem uma vírgula. Deus é amor, vírgula. Mas acima de tudo Ele é justiça. E na sua justiça não tem misericórdia. O que quer dizer? Quando Deus executa, Ele mata também. Ou não mata? Não mata não. Deus, quando faz justiça, Ele mata. E a Bíblia ainda diz mais: dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Porque quando Ele age, Ele não age com misericórdia, Ele age para matar. Eu mostro dentro dessa palavra que o sacerdote Eli era o sacerdote da casa do Senhor. Hofni e Finé, seus filhos, andavam dentro do tério de esquerdinha dentro da igreja, diz a Bíblia. E Deus, a Bíblia diz que Deus atentava para matar os filhos de Eli. E o que Ele fez? Nada. Meu filho inquirido, Chegou um dia, uma guerra entre os filisteus e Israel. O que aconteceu? Eli estava assentado numa cadeira, porque era gordo e cego, ainda era cego, e a sua nora estava grávida, sentada do seu lado. De repente entra um mensageiro nos arredores, nas fileiras de Israel, onde estava o povo de Israel. Aquele mensageiro entra e grita. Ele se assusta: o que foi, meu filho? Ele disse: meu senhor Eli, Israel fugiu diante dos inimigos, quer dizer, perdeu a peleja, e houve grande mortandade, grande morte em si. E o pior, teus filhos Hofni e Finéias não existem mais, morreram. Quando ele soube disso, a Bíblia diz que ele caiu para trás, quebrou o pescoço, morreu de desgosto. A sua filha, a sua nora, que estava grávida dos filhos, teve a criança ali e morreu. E o nome da criança, o seu significado era o quê? Foi-se a glória de Israel. Como é que era o nome? Icabod, não pode não, Icabod. O nome da criança, Icabod. Foi-se a glória de Israel. Por que foi-se? Não tomou providência? Mas era sacerdote, pastor? Sim, era sacerdote. Assim é a igreja hoje, amados. Não vou dizer que você vai encontrar uma igreja 100%. Não vou dizer que você vai encontrar, porque não vai encontrar. Agora, o que é preciso de nós entendermos que essa palavra aqui, ela é o que é. Quando você olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, nós vamos nos manter firmes. Nós vamos nos manter firmes. Esse dia eu mandei uma mensagem para uma irmã e disse para a irmã: olha, irmã, você está faltando muito aos cultos, irmã. Te cuida. Irmã. Não deixa o inimigo trabalhar na tua vida. Pastor, eu nunca vou desanimar. Eu digo misericórdia.
Mas eu, como pastor, nunca vou dizer que eu não vou cair. Eu peço a Deus para não cair. E peço a Ele para segurar as minhas mãos todos os dias. Porque as nossas palavras nós vamos lhe dar conta. Nós não somos o pão. Eu não estou em cima desse púlpito aqui pregando porque eu sou bonzinho, porque eu sou o último gás da Coca-Cola. Não, eu estou pregando aqui porque Jesus Cristo é misericordioso. E Ele me concedeu a graça e a autoridade de estar aqui conduzindo esse rebanho, pregando com ousadia esse evangelho. Mas é preciso nós termos graça de Deus na nossa vida, reconhecemos as nossas falhas. E sabe por quê que eu estou de pé? Porque eu olho para cima, porque eu não olho para baixo. A Bíblia diz que o caminho de entendida é para cima, para livrar do inferno que está embaixo. Tem crente que olha procurando só assim, não, olha para cima. Ah, olha para cima. A Bíblia diz que Jesus falou o quê? Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois desse mundo, eu desse mundo não sou. Está comprovado pela ciência o quê? Que o inferno é embaixo e o céu é em cima. Está comprovado. Então o crente tem que levantar a cabeça. E a Bíblia diz o quê? Olhai para o autor e consumador da nossa fé. Não é em vão que o hino diz: olhai ao Cordeiro de Deus, olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele que pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olha para Ele. Não olha para o pastor Edério, que você olhar para Deus, você vai ver falha. Não olha para o presbítero de Enes, você vai ver falha. Olha para o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. A Bíblia diz que Ele é o que tira o pecado do mundo. O Senhor não viu? Ele. Aleluia. João Batista, quando estava batizando lá no Jordão, aleluia, ninguém precisou dizer para João quem era Jesus. Quando João Batista olhou e viu ele, o Espírito de Deus. Por que João identificou ele? Porque o Espírito de Deus era sobre João. Quando o Espírito de Deus está sobre a minha e a tua vida, ninguém precisa dizer nada. Eu vou pregar daqui uns dias lá em Ponta Grossa, eu posso chegar lá porque eu não conheço mais ninguém. E o que acontece? Ninguém precisa falar, não gosta de falar da vida. Ah, eu sei. Deixa que o Espírito Santo conhece. Para depois dizer, falou alguma coisa. Não, eu gosto, quando chegar na igreja, eu não conheço ninguém. Aí é gostoso mais ainda. Por quê? Porque aí você tem mais confiança naquilo que entrega. Porque você vai entregar aquilo que o Espírito Santo mandar. Então é importante. E João Batista, quando viu Jesus vindo do Jordão, João Batista disse o quê? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha só, coisa linda. João disse: mestre, olha só, eu que devo ir a ti, tu vens a mim. Isso é humildade, irmão. E vocês já viram como é que João Batista pregava? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ilha futura? Se for pregar hoje, eu posso ter 10 na vida, mas não vou. João Batista não tinha esse negócio. Ele olhava e dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ilha futura? Ele pregava com uma autoridade, irmão. O Herodes passava a mão na cunhada lá. O que ele disse? Não é lícito roubar a mulher do teu irmão e a possuí-la. Se for hoje, o diabo, que não é diabo, não, tem muito disso acontecendo. Tem muitos evoluídos, e cada esquema, cada esqueminha. Muitos não entram por essa porta, tem medo de revelação, irmãos. É verdade. Muitos não entram por essa porta porque tem medo de revelação. Aleluia. Quando às vezes nós falamos assim, uma força de expressão, até mesmo eu falava ontem, uma pessoa que não sabe disso, e vem aqui conversar comigo, eu estou aqui na igreja. Por que, pastor? Se fosse, quem você pode dizer, bater nele? Você é astúcia, irmão. Sabia? Isso se chama astúcia.
para querer envergonhar o nome de Deus. Eu também poderia dizer, muito fácil, eu sou educado até. E estava dentro de uma casa que não era minha. Eu respeito os irmãos. Mas eu poderia dizer, você quer falar alguma coisa, você nem sequer teve a coragem, ousadia de passar uma vassoura na casa de Deus? Fugiu? E o que diz a Bíblia? O que diz a Bíblia? Tudo que vier às mãos para fazer, faça conforme as suas forças. A Bíblia diz: aquele que der um copo d'água a um dos meus pequeninos na qualidade de discípulo não perderá o seu galardão. Quer dizer o quê? Faça. Você quer saber? Eu tive experiência aqui nessa igreja. Quando estava pintando aí, quando estava passando a tinta nessas paredes, o Espírito Santo de Deus me dava uma alegria tão grande que eu chorava com o rombo ali, eu pintando essa igreja. Eu chorava, sentindo a presença de Deus. Colocava o hino ali, chegava a sapatear do Espírito Santo. Por quê? Porque eu não estou fazendo para mim, estou fazendo para o Senhor. Está entendendo, igreja? Então, agora imagine uma pessoa que se recusa a passar uma vassoura na casa de Deus, morando de graça na igreja. Olha só, não precisa ter mais nada. E diz que tem experiência ainda, pelo amor de Deus. Mas até que eu sou educado. Eu não sou esse, até que eu tenho uma alegria de pobre. Então nós precisamos entender, irmãos, que em tudo nós devemos olhar para o Senhor. Nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Ser espiritual, tá? Ser espiritual é nós olharmos com olhar de misericórdia. Eu às vezes estou com as minhas filhas, com a minha família, minha esposa sabe disso. Eu até uso, fulano, liguei. Para que tanto ódio, para que tanta raiva? Aí já quero, porque eu não gosto disso. A minha filha mais velha disse assim: o pai é muito bobo. Me chama de bobo. É muito bobo, pai perdoou todo mundo. Eu digo: sou filha, sou assim mesmo. Digo para mim, meu inimigo é o diabo. Na hora, 10, 15 minutos, posso até fazer um reteté, porque eu também não sou santo. É verdade, não vou dizer que eu. Aí eu estou em cima desse público, é porque eu sou bonzinho, irmãos. Se alguém diz para você que o pastor Edésio é Santa Roma, mentira. Eu estou em cima desse público porque eu não tenho que temer. Porque sou bem casado, tenho uma família abençoada, nunca desrespeitei, desonrei a minha família, estou em cima desse púlpito porque Deus é poderoso para com a minha vida, misericordioso. Mas vou morar no céu não é porque eu sou merecedor, não. Porque a Bíblia diz que Deus, olhando do céu, não viu um justo. Não é o que diz a Bíblia? Ele não viu um justo sequer na terra. Mas a misericórdia dele é o que tem mantido de pé. E tem mantido vocês também, tenho certeza disso. Então, irmãos, por isso que nós temos que olhar para o Cordeiro de Deus, tá? Para o Cordeiro de Deus, o pão vivo, né? O pão da vida, aquele que disse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. E ele está aqui nessa noite para abençoar a minha e a tua vida. Esse Deus está aqui, irmãos. Ele é tremendo. Ele é aquele que realmente, aleluia, renova as minhas forças. Eu sei ele, eu não vou a lugar nenhum, mas com ele eu vou porque eu sei que ele tem algo a fazer. Né? Se for de uma cidade para outra, eu sei quem tem que ir. Tá, irmãos? Então nós precisamos, nos dias atuais, pode ser obreiro, pode ser diácono, presbítero, evangelista, pastor, se não for a misericórdia dele, ninguém é nada. Ninguém é nada. E ele está aqui nessa noite. Tá? Ele está aqui nessa noite para abençoar as nossas vidas. Tá? Então é o seguinte: coma dessa palavra, alimente-se dessa palavra.
Vocês não sabem, mas eu, muitas das vezes, na minha mocidade, que sirvo ao Senhor desde os meus 17 para 18 anos, e sempre estive buscando ao Senhor. E digo uma coisa para os irmãos: muitas das vezes, de madrugada, eu chorava em cima da Bíblia. Quando todo mundo estava dormindo, eu estava ali lendo a Bíblia e chorando em cima dela. Por quê? Porque o Senhor Jesus, para mim, sempre foi uma realidade. Eu não vejo Jesus, irmãos, eu não vejo Jesus como um tio Patinhas, como uma história qualquer, não. Eu vejo Jesus como uma realidade. Jesus é o meu tudo. Ele é o meu eu, Ele é a minha certeza, a minha convicção. Tá? Ele é a minha alegria. Ele é o meu conforto. Né? E tudo que tem eu devo a Ele. Então, que meus irmãos, uma coisa: faça de Jesus o teu tudo nessa noite. Faça de Jesus a base exemplar da tua vida. Base exemplar. Faça de Jesus o teu tudo.